vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma receita de um risoto caprese para um jantar romântico, seja para o Dia dos Namorados ou para qualquer outro evento que você esteja se programando aí. Mas fica atento, esse aqui não é um vídeo de um canal de culinária, ele é um vídeo de um canal de finanças, então eu vou te falar qual que é o segredo final para você fazer uma receita como essa e economizar, especialmente em datas como o Dia dos Namorados ou mesmo outras datas comemorativas e celebrações em casal que vocês queiram fazer. Então, o mais importante não é a receita, é o que eu vou te falar no final do vídeo. E para fazer essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes: arroz arbóreo, queijo parmesão, manteiga, cebola e alho, molho de tomate, queijo de búfala, mas é opcional, tomate cereja, manjericão, um salmão, mas você também pode fazer com uma proteína mais barata, e você vai precisar de um caldo de legumes. E um vinhozinho também vai bem. Primeiro você começa refogando a cebola e o alho. Depois você entra com o arroz arbóreo e deixa ele dar uma leve tostadinha junto com essa cebola e o alho que você colocou. Depois disso, entra com o molho de tomate, bem pouquinho mesmo. Um pouquinho de água não vai mal para tirar aquele fundinho da panela. Nessa hora você entra com um vinho, e é importante que seja um vinho branco e seco. E você vai colocar até cobrir todo o arroz arbóreo que você colocou. Depois disso, espera evaporar todo o vinho e aí vai começar o mexe-mexe infinito do risoto. Você vai acrescentando o caldo de legumes e mexe. Nunca para de mexer. E acrescenta caldo de legumes de novo e mexe. E repete esse processo até que você perceba que o arroz chegou no ponto de cozimento. Depois disso você começa a grelhar os tomates e o salmão. Quando o arroz chegou no ponto de cozimento, é hora de acrescentar o queijo ralado. Depois você acrescenta o queijo de búfala, mas é opcional. E acrescenta alguns tomates e um pouquinho de manjericão para finalizar. No final você desliga o fogo, acrescenta manteiga gelada e mexe bastante para o risoto poder montar e ficar com aquela cremosidade. E olha só como que ficou o prato, cara, esse risoto ficou simplesmente sensacional. Para você dar um toquezinho de empratamento bonito aí, você pode acrescentar os tomates, o queijo, o manjericão e por último acrescenta o salmão. O nosso ficou desconstruído, mas eu garanto para vocês que estava muito bom. E essa é a receita de um risoto simplesmente incrível. Testa aí na sua casa e conta pra gente o que você achou. Então, no início do vídeo eu te falei sobre qual que era de fato o segredo para que a gente economizasse em datas como, por exemplo, o Dia dos Namorados ou outras celebrações em casal. E para te falar isso, eu trouxe aqui a minha esposa. Oi gente, eu sou a Larissa, esposa do Bruno, e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre como tem funcionado pra gente, como a gente ao longo desses 6 anos tem feito escolhas que nos fazem aproveitar o tempo juntos, nos divertir e de quebra economizar e investir no que de fato importa. Então, você que está assistindo deve estar se perguntando, poxa, mas uma receita assim, será que realmente faz as pessoas economizarem uma grana? Bom, eu vou te falar que foi a receita mais cara que a gente já fez aqui em casa, né, bem? Ao longo desses anos, sim. A gente saiu do fricassê de frango para o risoto caprese com salmão, né? Essa é a versão gourmet. Então, se você for calcular o preço dos ingredientes ali que a gente utilizou na receita, você vai chegar mais ou menos numa faixa de 150 a 170 reais. Se você quiser incrementar bem, chega nos 200. Mas convenhamos que se você for pagar o mesmo jantar para 2 pessoas em um restaurante, incluindo bebida, vinho, etc., a conta passa fácil dos 350 reais. Às vezes tem até convênio. Exatamente, né? A gente já pagou mais caro em outros jantares. Me diz aí se na sua cidade passa dos 300 reais um jantar como esse. Mas para muito além da diferença entre jantar no restaurante e fazer esse jantar em casa, tem uma escolha que a gente tomou ao longo do tempo que eu diria que é bem central para que a gente sempre gaste menos em datas como essa e que mesmo um jantar
que foi relativamente caro, como esse, acabe gerando uma economia de dinheiro, que foi a decisão de, no Dia dos Namorados, não nos presentearmos. Trocamos basicamente o presentear pela presença e pela criatividade, pelo jantar a dois, por algo que pra gente é muito mais intimista e que a gente aproveita muito mais, né, do que o presentear. Talvez isso para muitas pessoas possa parecer até um pouco menos romântico. Falta de amor, né? E pra gente não. E na verdade, para muitas pessoas também vai parecer que a gente está indo contra, né? Nadando, sabe aquele termo, nadando contra a correnteza? Eu sinto que muitas vezes a gente está nesse nado contra a correnteza, porque tá todo mundo saindo no Dia dos Namorados, tá todo mundo escolhendo um presente caro para dar para sua amada, e a gente tá voltando para casa de um dia comum, na nossa rotina comum, e preparando um jantar de Dia dos Namorados em casa. E pra gente é mais isso que importa, né? Essa intenção, esse presente, que é a presença. E aí faz as contas comigo. Um jantar como esse no Dia dos Namorados, onde todos os lugares aumentam os preços para que as pessoas paguem mais, porque sabe que o fluxo vai ser muito grande ali, vai sair seus R$400. Aí coloca na conta mais o presente de um, o presente do outro, né? Essa conta já vai fácil para os 600, 700, R$1.000 ou até mais, dependendo do presente que a pessoa quiser dar. Meu Deus, fora os restaurantes lotados, né? Fora esse perrengue, então a gente realmente prefere, né? Que time você é, né? A gente prefere o ficar em casa mesmo, aproveitar ali só nós dois, do que passar aquele aperreio. Não. Uma coisa que facilitou muito pra gente, né, ao longo desses anos e do nosso casamento, foi esquecer algumas datas. Eu já sou péssima de memória, o meu amado também. Então, a gente, ao invés de celebrar a data do primeiro encontro, ou celebrar a data da primeira conversa, do pedido de namoro, do pedido de noivado, etc., a gente escolheu a data do nosso casamento, né, que é dia 6 de novembro. Então, pra gente ficou muito mais fácil. Então, assim, esse é de fato um dia especial que a gente celebra e por vezes até sai, faz alguma coisa junto, porque é um momento especial pra gente. Mas as outras datas, se não aniversário, Natal e acho que é isso, né? Casamento, a gente não fica mais perdendo tempo com esse monte de outras datas, porque pra gente é demais. Esse processo ele foi fundamental para que a gente pudesse direcionar nosso recurso para aquilo que de fato é importante para a gente. E esse direcionamento ele parte sempre de um diálogo, de um aprofundamento da conversa dentro do casal, né, Ben? Onde os dois tentam entender o que eles gostariam de realizar na vida. Mais importante do que os desejos, os mimos. Eu gostaria muito de receber um presente. Tudo bem, mas isso é um desejo seu ou isso é um sonho? A gente prefere muito mais direcionar esse dinheiro para os sonhos do que para os desejos, porque os desejos normalmente eles são passageiros, né? Eles vêm com muita intensidade, etc., mas depois voltam. Mas o sonho, ele sempre fica latejando aqui na tua cabeça, né? E te falando assim, poxa, por que tu ainda não realizou isso e tal? E dentro desses sonhos, um dos grandes que a gente sempre coloca é o de viajar, conhecer outros lugares, né? Então a gente direciona muito recurso para isso, além dos investimentos, né, que a gente vai estar conversando aqui nesse canal, muito como uma prioridade maior do que o dar presentes em uma data como o Dia dos Namorados, que é uma data que tem um caráter muito mais comercial até, né? O comércio se apropriou muito dessa data. Então a gente prefere no Dia dos Namorados ser namorados, que é aproveitar a companhia um do outro, né? Fazer alguma coisa legal juntos. E isso traz uma reflexão pra gente, para além dos investimentos, né? E do que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, mas também sobre a presença, né? De fato, o que importa, né? Nesse dia, de fato estar junto, de fato aproveitar. Pra gente é uma alegria estar na nossa casa, aproveitar, desfrutar do que um dia já foi um sonho pra gente. Então, acho que isso faz muito mais sentido, assim. Então, a gente decidiu não entrar nessa competição, realmente fugir da manada, nesse sentido, e não fazer o que todo mundo faz. E aí eu vou te trazer um dado financeiro para você entender por que a gente decidiu fazer o que a gente faz.
80% da população brasileira atualmente está na condição de endividamento. Isso é um dado que o próprio Serasa trouxe, tá? Isso significa que a cada 5 pessoas que você conhece, 4 são endividadas, e a cada 10 são 8 que são endividadas. Então é muito provável que, se você fizer o que a maioria faz, você vai para o mesmo caminho que a maioria está indo. E o caminho do endividamento, não adianta tentar romantizar, ele é cheio de estresse, ele é cheio de ansiedade, de dor de cabeça. Então, para a gente fugir disso e criar a mentalidade de construção de patrimônio, né, de investir para a nossa aposentadoria como algo bom, saudável, né, e sustentável, a gente decidiu não seguir a manada em tudo que a manada faz, né? E essa foi uma das coisas que a gente priorizou fazer uma troca intencional. Beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo para a Larissa aparecer mais vezes, que ela ainda está com vergonha. E o que mais, bem? Se inscrever no canal. Se inscreva no canal, seja diferente de todo mundo. Exatamente. E para além disso, aproveite os momentos com intencionalidade. Espero que essa receita assim tenha ajudado vocês. Quem fizer, deixe aí nos comentários, porque ó, fica muito bom, viu? Top. Melhor do que muito restaurante que a gente já foi, não é? É verdade, foi o melhor risoto. Foi o melhor risoto que eu comi também. Não é porque eu fiz, não. Mas foi o melhor risoto que eu comi. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Eu chamei a minha esposa. Oi, gente. Eu sou a Larissa, pelo amor de Deus. Ai, eu travei. Vai de novo, vai do zero. E juntos nós somos Brulari.